Quem pode fazer harmonização facial? Bom, eu me permito realizar os procedimentos estéticos em pessoas jovens abaixo de 18 anos, apenas, né, com a permissão dos pais, claro, quando aquilo ali está incomodando muito, afetando a vida social dessa pessoa. Então, eu realizo procedimentos muito pontuais, uma renomodelação, um preenchimento labial, porque essa geração está muito vaidosa e a imagem é algo muito importante para eles. Então, se isso está afetando psicologicamente a sua vida social, aí eu me permito realizar procedimentos. Mas o meu público principal são pessoas acima de 40, 45 anos que já apresentam os aspectos mais do envelhecimento, derretimento facial, bigode chinês bem marcado, penduradinho na mandíbula, né, bochechinha de bulldog, o excesso de volume na papada. Então esse é o meu público maior, né? Inclusive essas mulheres quem levam as filhas e levam os maridos também para tratar posteriormente. Quando a senhora fala em procedimentos em pessoas abaixo dos 18 anos, é, isso tem que ter o acompanhamento dos pais? É permitido ou não? Como que funciona isso? Bom, geralmente sempre com acompanhamento dos pais é permitido, porque os procedimentos eles não são definitivos, são técnicas que vão desaparecendo e sendo reversíveis com o processo, né? A partir do momento que o produto ele começa a ser reabsorvido, então o procedimento ele tem um tempo de validade, e aí depois a pessoa pode refazer, mas é algo que ela consegue passar por aquele momento, até se for assim um caso de um nariz que ela sofre muito com a aparência do nariz, ela vai ganhar um tempo até ela conseguir fazer um procedimento, se preparar para uma rinoplastia, melhorar as suas condições psicológicas e emocionais para se submeter a um procedimento definitivo de fato. Então, se ela quer fazer verificar, se eu fizer o meu nariz eu vou me sentir melhor, ela pode sim fazer uma técnica temporária, né, que nós chamamos uma renomodelação temporária. Ela vislumbra já como ela se sente com aquele resultado e aí depois ela se prepara para fazer um procedimento mais definitivo ou permanecer fazendo as renomodelações. O mundo está mais vaidoso? Com certeza. Essa geração nova, eles não conseguem lidar eles têm um padrão de beleza. Nós, na nossa geração, a gente consegue. A gente já sofria muito com a aparência, né? Mas a gente conseguia lidar mais com isso porque a gente não era tão afetado por conta da rede social. Mas essa geração é 100% rede social. E eles se comparam o tempo inteiro. Não adianta, por mais que os pais falem, não se compare, você é único, eles se comparam. E aí, essas pessoas têm sofrido muito com a sua aparência. Essa busca por procedimentos, por melhorias, tem acontecido muito, desde muito jovem. A senhora comentou que muitos procedimentos em pessoas abaixo dos 18 são pontuais. Existe um limite para isso, um bom senso? Porque muitas vezes o cliente, né, ele está buscando algo que seja maior do que a necessidade que ele tem ali. Sim. Isso tem uma nomenclatura, chama dismorfismo corporal. Quando a pessoa ela não consegue se enxergar da maneira que ela é. Ela sempre está insatisfeita com a sua aparência, sempre está procurando mais. E aí cabe ao profissional ter o bom senso, né? Por quê? Eu falo muito que o nosso maior diferencial é sempre rejuvenescer com naturalidade. Mas como que a gente conquista a naturalidade? Como saber até onde eu posso ir e ainda conseguir ficar de forma natural? Então, tem estudos que nos deram um norte de medidas cefalométricas da face. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa me procura para buscar um rejuvenescimento e ela me frisa, eu quero naturalidade. Quem me procura já sabe que eu vou entregar um resultado natural, ponto. Como que eu vou saber até onde eu posso ir com essa pessoa? Vai ser pelo meu achismo? Pela minha percepção? Aí eu posso colocar tantos ml que vai ficar natural. Não, não é bem assim. Nós temos medidas que são referências. Essas medidas a gente chama de cefalometria. São estudos da face. Então, nós, através de paquímetros, réguas, eu faço uma análise, um estudo da face do paciente. A gente tira as medidas, compara as proporções e aí eu sei aonde está com deficiência,
referência, aonde está com excesso, e aí a gente monta um planejamento baseado naquilo que eu enxergo, sim, nas minhas considerações, mas alinhada ao que a métrica me deu, ao que a referência me deu. Porque muitas vezes é muito comum. O paciente chega e fala assim, doutora, eu fiz um preenchimento aqui na região malar, porque nós aprendemos estudando que essa é uma região de sustentação da face. Então, é muito comum ser uma pessoa que não tem referência de medida, querer fazer essa estruturação malar zigomática, porque é um ponto de suporte. Então, a pessoa chega e fala assim, eu não gostei, eu me olhava e não me reconhecia. Mas por quê? Quando eu vou fazer a medida cefalométrica dela, eu vejo que a altura facial dela está menor comparada à largura. Então, em tese, eu não poderia aumentar absolutamente nada em largura, nem que seja 1 ml. Então, eu tenho que achar meios de estruturar essa face, mas sem fazer estruturação óssea. Entende? Então, a gente tem essas referências para nos nortear. Até onde eu posso ir que eu vou conquistar a naturalidade. Eu percebo que existem alguns casos de pessoas, inclusive famosas, né, em que parece que há um certo excesso naquela harmonização. A pessoa fica muito diferente, a harmonização, na verdade, não ficou aparentemente bonita, né? Ficou bacana. Mas também existem pessoas em que é feita a harmonização e parece que não foi que é feito. Sim. Como que é isso? Bom, a gente tem algumas situações. Primeiro, alguns influencers como o Eliezer, ele além de ganhar os procedimentos, ele ganhava também toda vez que ele fazia os procedimentos. Então, ele ganhava 2 vezes. Então, ele tinha um fator motivacional pelo dinheiro, de querer tratar para poder ganhar mais. E aí aconteceu aquele exagero até o ponto dele conseguir reverter e tirar tudo, né? Então, se existe essa visão, mas também existe aquela pessoa que começa a filtrar muito de profissional em profissional. Como eles são muito assediados, cada hora um profissional, uma pessoa, quer fazer uma parceria. Então, cada hora, um profissional mexe aqui, o outro mexe ali, o outro mexe de cá. E isso também, muitas vezes, não dá uma sinergia entre os produtos e acontece um exagero, né? Então, tem essas 2 visões. O que a gente pode aprender disso? Primeiro, seguir com uma linha de raciocínio de um profissional que você escolheu. Porque aquela pessoa, ela sabe qual produto ela usou, qual é o tempo de ação daquele produto, qual é a camada que ela colocou, qual foi a quantidade. Então, ela sabe fazer o seu planejamento, ele tem o seu histórico. Então, eu sei que se eu fizer um estímulo de colágeno aqui e vier com outro em seguida, eu posso ter um hiperestímulo de colágeno e aí é uma linha tênue do natural para o exagero. É coisa de 1 milímetro, já causa muita diferença numa face. Eu já tenho percebido que muitos políticos têm buscado passar por esse processo. Isso, de que forma pode trazer alguma mudança, né, nessa imagem dessas pessoas? Bom, a aparência, ela é extremamente importante. Nós compramos de imediato uma pessoa pela aparência. Então, nós já julgamos, fazemos um pré-julgamento se aquela pessoa ela é bem-sucedida, se aquela pessoa é boa no que faz, pela aparência. Infelizmente, é assim que nós vivemos hoje em dia. Então, primeiro ponto, nós somos julgados pela nossa aparência. Segundo, políticos usam a sua imagem, né? Eles estão ali dando a cara a tapa. Então, eles precisam estar com uma imagem para aparecer bem nas entrevistas, em tudo que ele precisa aparecer, né? Para ele estar com uma boa... Senão, ele vira meme na internet, né? Vira meme. Olha lá, o boca de sapo, olha lá, entendeu? Vira meme, o povo não perdoa. Então, ele precisa estar com uma aparência legalzinha para não virar, né, o cerverola, um olho aqui, outro de cá, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar ok para estar enfrentando os julgamentos. Então, quanto melhor a pessoa tiver, mais ela se sente autoconfiante e essa autoconfiança é bom para a performance dela, né? Se eu não tivesse a aparência que eu tenho hoje, se eu tivesse incomodada com alguma coisa da minha face, eu não ia estar confortável em frente à câmera, eu ia estar falando com você, mas será que ele está notando isso, será que ele está notando aquilo? Porque nós temos isso no nosso consciente, né? A gente fica ali, nossa, será que fulano está vendo? Né? Então, assim, os homens são um pouco mais desprendidos, mas eles também têm essa vaidade, sim,
Mas nós temos isso, né? Eu não consigo ter essa confiança necessária se eu não estiver bem comigo mesmo. Então, por isso que os procedimentos de harmonização facial, eles vieram e foram muito bem aceitos, porque a pessoa não precisa parar a vida para rejuvenescer. Você pode fazer um procedimento agora e voltar para sua rotina de trabalho, entendeu? Você não precisa ter aquele tempo de recuperação enorme. Você não tem o medo do resultado. Será que vai ficar bom? Porque você já sabe que vai ficar bom, entendeu? Inclusive atendo jornalistas, né, que estão ali na televisão porque eles sabem que eles vão fazer um procedimento e no outro dia vai estar gravando normalmente. Então, o que ganhou o coração das pessoas é isso. Saber que vai ficar natural, saber que a previsibilidade dos resultados e também uma recuperação muito rápida e muito confortável e sem dor, né? Procedimentos mais confortáveis também. Doutora, a gente percebe o seguinte, que as redes sociais, a senhora citou anteriormente, elas proporcionam a busca pela harmonização facial, porque a pessoa quer parecer bem e talvez até melhor do que a Sim. outra que está ali. O que eu queria saber é o seguinte, essa questão da rede social, ela potencializou essa coisa da harmonização facial, e eu queria saber também outra coisa. Se isso também não pode ser algo que a gente sabe que tudo que é demais não faz bem. Se isso também não é uma coisa que pode trazer outras Sim. consequências, né? Eu concordo. Eu acho que o mal do século, né, o pessoal fala que é a depressão. Eu acho que é a comparação. Né? Porque na rede social nós temos a vida perfeita. Ninguém tá ali chorando, né? Raro. Ninguém tá ali pobre, né? Todo mundo tá viajando, feliz, né? Com a vida maravilhosa. Então, assim, você às vezes está num momento ruim, né, se sentindo com a autoestima baixa, e você abre lá o seu Instagram, tá de cara com a Gisele Bündchen, aquela mulher maravilhosa, você fala, nossa, como ela é perfeita, como eu sou horrível, entende? Então isso traz, assim, muitos bloqueios e complicações emocionais. Eu concordo totalmente, a pessoa tem que ter um emocional muito bom para saber lidar com rede social, porque senão você se compara e compara legal. Eu sou uma pessoa que eu tenho um emocional forte, uma crença forte, e muitas das vezes, às vezes eu me pego comparando. Entende? Nossa, olha o cabelo de fulano como tá bonito. Nossa, e se eu fizer isso aqui com meu cabelo, será que vai ficar bom? Então, assim, a rede social, ela serve para inspirar, mas também pode detonar se você não tiver um autocontrole. Mas o fator principal eu vi muito na pandemia, porque as pessoas nessa vida corrida, a gente nem tinha tempo de se olhar muito, né? Só que a partir do momento que veio a pandemia, a gente começou a usar mais a tela, mais a câmera, falar mais com as pessoas. E aí a fotografia, o vídeo, entrega muitos defeitos. E a pessoa pensa, nossa senhora, como que eu tô com esse bigode chinês marcado? Meu Deus do céu, e essa olheira aqui, ó, tá batendo na minha bochecha, Senhor, né? Olha aqui como meu rosto tá derretendo e essa flacidez, meu Deus do céu. Então, a partir do momento que a gente começa a se olhar mais, a gente começa a enxergar mais os defeitos. E acontece com todo mundo, porque a conta chega para todo mundo. Mas não é um problema de aceitação? Depende de como cada um quer envelhecer. Depende. Se é uma opção da pessoa aceitar envelhecer daquele jeito, bem. Mas se ela não quer, aí tem opção. Entende? Eu não acho que tem que ser tudo de cá e tudo de lá, né? A gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Mas, se você quer, é o que nós conversamos no comecinho, né, da entrevista, a gente está vivendo mais, né? As pessoas estão chegando com 80, 90 anos ativa, trabalhando bem, caminhando, conversando, gerenciando empresas, liderando pessoas. Só que com 90 anos, a aparência já está detonada, porque a gente está vivendo mais, só que o nosso processo de envelhecimento continua. Então, se você quer chegar lá com 80, seus 70, 80 anos, bem ativamente, fisicamente e na sua aparência, é possível, né? Sem cirurgia plástica, sem medo de intercorrência, sem medo de sentir dores, entendeu? E ter medo de um resultado ruim. A gente poderia, então, fazer um plágio aqui de propagandas de bebida, né? Harmonização facial, use com moderação. Isso aí. Eu acho que é isso.
Tudo em excesso, né? Faz mal. Tudo em excesso. A gente tem que ter o equilíbrio em todas as áreas da vida. Eu sou uma profissional que eu tenho o universo ao meu dispor. Eu posso chegar em qualquer momento no meu trabalho e fazer qualquer procedimento que eu quiser, mas eu tenho que ter um bom senso. Será que eu devo? Será que é o momento? Até como eu quero me parecer? Eu quero envelhecer bem, eu tenho quase 40, mas eu estou gerenciando o meu envelhecimento. Eu quero chegar com 50 com uma aparência 10 anos mais jovem. Eu não quero chegar transformada. Eu quero chegar bem. Então, mesmo tendo o universo ao meu dispor, eu tenho que ser comedida de saber até que ponto eu posso ir para envelhecer com naturalidade de uma forma bonita e elegante.